Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Opção, mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, fazendo uma análise de tudo o que aconteceu. No jogo de ontem, o Flamengo avançou para mais uma final da Copa do Brasil. Venceu a equipe do Grêmio por 1-0, um jogo que não retratou aquilo que se espera de um time que já esteja pronto para uma final. O Flamengo tem que melhorar muito, no resto da dúvida. Mas venceu. Eu acho que foi evidenciada a aplicação dos jogadores. Isso aí ninguém pode tirar. A transição defensiva do Flamengo ontem, a gente pode notar que o time esteve aplicado. Uma vontade em querer neutralizar as jogadas do Grêmio. O Grêmio foi um time aguerrido, valente. Disputou a partida, diferentemente do jogo anterior no Estádio Olímpico, em que o Grêmio acabou saindo derrotado por 2-0. Ali fez a diferença. O Grêmio lá, naquele jogo, ele abdicou da vontade de buscar o placar da vitória. Jogou com 3 zagueiros e quando o Flamengo vencia por 2-0, aí bateu um certo desespero no seu treinador Renato, e aí ele sim colocou 2 homens em campo para tornar o time mais ofensivo. Colocou o Ferreirinha e adiantou o Bitelo pelos flancos. Mas ainda assim, o Flamengo acabou tomando conta do jogo, da partida, e dessa feita o Grêmio acabou sendo derrotado. Então, no jogo de ontem, a vantagem expressiva do Flamengo, 2-0, Maracanã cheio, 60 mil torcedores, mais uma vez a torcida fazendo jus a esse apoio frenético à equipe do Flamengo. E os jogadores, ainda que não estejam organizadamente, eu atribuo essa responsabilidade ao seu treinador, Jorge Sampaoli, porque pelo tempo que ele está à frente do comando técnico do Flamengo, já era para ele dar um padrão de jogo a esse time, e até então não deu. Mas, por outro lado, ficou também notado, quando saiu o gol do Flamengo no segundo tempo, um gol que eu aponto que foi legítimo. O jogador abriu o braço num cruzamento e a bola resvalou em sua mão. E sendo assim, o pênalti aconteceu e dessa feita lá estava ele, o Arrascaeta, para conferir e marcar o único gol da partida. Isso dá ali um ar de tranquilidade, dá um ar de alívio. O Flamengo precisa disso, né? E vai enfrentar uma equipe que está muito bem também, é o São Paulo. São Paulo contratou além do que ele pode, né? Porque a gente vê o James Rodrigues é um excelente jogador, diga-se de passagem. Nós não sabemos nem qual o salário do James Rodrigues, o quanto que ele vai ganhar no São Paulo. Assim como o Lucas. O Lucas, a gente não sabe também o quanto ele vai ganhar no São Paulo. Então, o São Paulo está inflacionando seus custos, com certeza já não está numa condição financeira favorável, no entanto, ele está fazendo dívida, acumulando dívidas. Isso é temeroso. A gente lembra do que aconteceu com o Cruzeiro. Quando foi ver, a situação estava totalmente desencontrada e financeiramente o time desestruturado. O Cruzeiro caiu, passou um período longo na Série B e retomou agora a Série A, a elite do futebol. E assim também, não estou querendo dizer que isso possa acontecer com o São Paulo, mas esse investimento que o São Paulo está tomando, de fazer algo que não está diferente ali do fair play financeiro, é meio temeroso. Mas o São Paulo melhorou e o treinador Dorival Júnior armou bem o seu time. Então vai ser uma final digna de 2 grandes times. O São Paulo, reforçado por esses jogadores que foram adquiridos, né? O James Rodrigues e o Lucas, vai dar muita qualidade a esse time do São Paulo. E por outro lado, o Flamengo, que agora vai, embora não esteja tão organizado assim, mas vai na força, na vontade dos jogadores. Então vai ser um jogo, por hora,
eu não consigo assim afirmar, dar um prognóstico do que vai ser essa partida. No entanto, uma das coisas a gente pode afiançar. Está longe a final. No momento em que está longe a final, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora vai dirigir suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, ele está disputando 3 competições, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Vai ter um desgaste maior e o Flamengo também vai focar agora na Copa do Brasil. Houve um alívio, porque o Flamengo precocemente, eu chamo precocemente, porque ser eliminado por Olímpia na Libertadores, para mim, é precocemente. Um time fraco que foi o Olímpia. E o Flamengo não jogou aquela partida. E então o Flamengo hoje ele tem que dar atenção a somente 2 competições, né? Que seriam a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Então, quando eu digo assim que não tem prognóstico, é por conta disso. Contusões podem acontecer, problemas podem acontecer, sondagens, especulações, contratações, saída de jogador. Então, esse cenário, essas variáveis, a gente não tem ela nas mãos. Então, sendo assim, muita coisa pode passar, muita água pode passar debaixo dessa ponte. Então, a decisão vai acontecer em setembro, me parece que é em setembro. Tem um longo período pela frente, mas nesse momento eu apontaria, se o jogo fosse domingo, eu apontaria uma ligeira vantagem para a equipe do São Paulo face à forma como vem jogando. E no Morumbi a torcida está apoiando o time e tem jogado muito bem. Dorival conseguiu dar um padrão de jogo a esse time. Por outro lado, o São Paulo não conseguiu dar um padrão de jogo ao Flamengo. E uma coisa positiva que eu pude conferir lá no Maracanã, quando saiu o gol do Arrascaeta, ele foi abraçar o treinador. Isso mostrou, deu ali sinais de que o grupo está fechado com o treinador. Não existe boicote, não existe sabotagem, não existe nada disso. Isso aí é sinal que evidencia que o grupo não está contra o treinador. E eu vejo também o treinador procurando se aproximar do Pedro, porque houve aquele episódio com o Pedro, um desgaste natural, e o Pedro agora tem entrado em todas as partidas. Mas falar tecnicamente do time do Flamengo, eu não tenho gostado do Gabigol, não. Não sei o que vocês pensam. Mas, sinceramente, eu acho que o Luiz Araújo está pedindo passagem. O jogo de ontem mostrou isso. A torcida chegou a vaiar o Gabigol. A bola ele não consegue dar sequência à jogada. A bola bate nele e ele perde facilmente para o adversário. Ele procura se movimentar, mas tem que se movimentar e ser produtivo, né? Isso não está acontecendo. Então o Flamengo, ele perdia alguns lances de contra-ataque ontem no jogo, perdeu por conta dos erros cometidos pelo Gabigol. E enquanto isso, o Luiz Araújo está pedindo passagem. Eu acho um jogador inteligente, é um jogador que marca e procura marcar a saída do lateral. Reinaldo ontem estava tendo liberdade absoluta para fazer jogadas pelo lado esquerdo. E quando ele entrou, ele segurou um pouquinho esse ímpeto, essa volúpia do Reinaldo. Porque o Reinaldo é a origem das jogadas do Grêmio. É um lateral esquerdo de muita qualidade. Eu acho que é um jogador que com potencial enorme, ofensivamente. É meio às vezes dispersivo, às vezes ele dispersivo quando eu falo assim, ele sai de si e comete umas faltas e acaba sendo expulso, é meio temperamental. É nesse sentido que eu queria apontar para vocês. Mas tecnicamente é um excelente jogador. E ele teve um corredor onde ele trabalhou as jogadas pelo lado esquerdo e com isso o Grêmio construía as suas jogadas por ali. Excelente jogador. E quando o Luiz Araújo entrou, o que ele fez? Qual foi a proposta do São Paulo? Eu achei que ele foi assertivo nessa mudança, colocando o Luiz Araújo na partida. Segurou esse corredor, conteve e neutralizou esse corredor, essa subida do Reinaldo, fechou as jogadas, a origem da articulação das jogadas. Da mesma forma, entrou com o Alan, colocou o Alan na meia cancha,
Flamengo ficou mais compacto, mais fechadinho. E o Luiz Araújo, ainda assim, fez belas jogadas, algumas tramas pelo flanco, fazendo jogadas pelo fundo e fechando. É um jogador que tem uma leitura de jogo interessante. Além de buscar o fundo, ele também fecha para o meio. Então ele varia, ele tem repertório de jogadas, e esse repertório de jogadas refletem em soluções para o Flamengo. Então foi essa a tônica do jogo. O Pulgar voltou 8 jogos sem jogar. Isso aí demonstra que ele não está ainda, né, no melhor da sua condição técnica. Errou muito, mas era natural que devesse acontecer. Porque você ficar 8 jogos sem jogar, o jogador perde o ritmo de jogo. E assim aconteceu. Ele teve alternou boas saídas de bola, porque ele é o que melhor sai a bola ali como o volante. Ele recebe e evita que o Flamengo fique rifando a bola com os zagueiros, assim como o goleiro Matheus Cunha. Então, eu acho que o Pulgar ainda não reeditou o que de melhor ele pode ofertar esse time do Flamengo, mas era natural que isso aí acontecesse. Acabou sendo substituído, exausto, deu o máximo de si, e eu acho que o Pulgar é o jogador, não diria que é o mais qualificado tecnicamente dessa equipe, não, mas é o mais importante. Ele é o termômetro desse time do Flamengo. Então, eu me despeço e caminho para vocês esse conteúdo. Estaremos sempre juntos com vocês aí da nossa Rádio Opção, mandando um alô especial para todos os nossos ouvintes. Bom dia, Rio. Bom dia, Brasil.